Pessoal, odd 16 se você acredita que Chelsea e Arsenal vai ter ambas marcas. Uma campanha de aquisição da Esportiva, que é uma casa muito legal. Eu tenho compartilhado lá dicas de aumentadas de chutes. E a gente, das 14 dicas que a gente enviou, nós acertamos 10 já. E eu tô todo dia filtrando as melhores turbinadas nessa casa, que ainda tem NBA que a gente tá enviando também, especialista de NBA. E muitas dicas em vários mercados. Então é uma casa que tá crescendo muito. Projeto que vai ser uma das grandes casas aí de 2026. E essa campanha de aquisição para novos jogadores é muito interessante, porque pega uma cotação que era 1,60, 1,80 e joga aí para uma odd de 16. Então, se você ainda não tem conta nessa casa, link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também, beleza? Hoje eu vou passar para vocês dicas do campeonato alemão, campeonato italiano, FA Cup no jogo do Chelsea contra Arsenal e também tem mais um jogo? Tem não. É isso, pessoal. Vamos rodar a vinheta para as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para a primeira dica do dia, jogo do Napoli contra o Parma. O Napoli que está na terceira colocação, foi muito resiliente, saiu atrás da equipe da Inter no último confronto, né, e conseguiu buscar o empate em 2-2, teve atrás do placar duas vezes e foi o segundo empate seguido. Pelo menos o time não desgarrou da Inter aqui na briga pelo título, tá só 4 pontos atrás e agora tem um confronto que é acessível diante da equipe do Parma. Mas o Parma está jogando bem, nos últimos confrontos, nos últimos 10 só perdeu 4 para os grandes times de topo, né? Bolonha, perdeu para Lazio, perdeu para Inter e conseguiu vitórias importantes aqui, inclusive fora de casa. A Napoli vem aqui invicta nos últimos 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates. O Parma não perdeu os últimos 4 confrontos, então vem numa sequência realmente positiva aqui o visitante que pode aprontar, tá, pessoal? Eu vou recomendar para vocês aqui a vitória do Napoli ao vivo, acho essa a melhor pedida. Obviamente, se possibilitar um dupla chance e sair atrás, excelente também, mas dada a força da equipe que mostrou no último confronto, venham com muito moral para essa partida. E o Parma, que embora tenha uma sequência recente aqui, é um dos times mais frágeis ofensivamente do campeonato, com apenas 14 gols marcados, se a gente conseguir um gol, 2 gols do Napoli, que a gente tem grande chance de vencer e é só esperar um pouquinho aqui para essa cotação subir, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem a Inter recebendo a equipe do Lecce, a Inter que é a líder do campeonato e que teve a sua sequência aí de 6 vitórias seguidas interrompida com esse empate, mas são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, com o time marcando gols frequentemente, né? A média de gols desse time é super alto e marcou 8-1 contra seus adversários nos primeiros 15 minutos das partidas da Série A. É um dos times que mais se impõe desde o início do confronto, por isso eu não gosto de esperar para poder buscar alguma coisa ao vivo, tá? Handicap -1 tá 1,47, achei também uma cotação baixa, mesmo o adversário sendo muito frágil, né? O Lecce perdeu só 5 dos últimos 10, 4 deles cumprido o handicap, né? E fora de casa é um time também bastante limitado e que deve ser realmente atropelado. Mas vem de um empate muito digno diante da equipe da Juventus e feito gols nos últimos confrontos, fez um golzinho também diante da equipe do Parma. Eu vou enviar nesse jogo, pessoal, uma dica que não é muito habitual aqui, mas eu vou pegar o Lautaro para poder marcar um gol neste confronto, tá? Ele marcou 4 gols nos últimos 3 duelos diretos, é o principal atacante da equipe, marcou nos últimos 4 confrontos também e é um jogador que tem uma sequência muito forte de finalização e de criação contra um time que é frágil defensivo. A Inter aqui tem tudo para poder vencer sem sofrer gols, mas com pelo menos 2, 3 gols aqui, um C do Lautaro é uma boa pedida, beleza? Só não vou recomendar o handicap esticado porque achei a linha meio baixa, tá, pessoal? No terceiro jogo a gente tem aqui o Colônia recebendo a equipe do Bayern e aqui é procedimento padrão, Bayern de Munique para vencer no primeiro tempo, tá? Não tem muito o que explicar, é uma discrepância absurda em relação aos adversários. O Bayern acabou de meter 8 no Wolfsburg, venceu 6 dos últimos 7 jogos fora de casa, teve um tropeço aqui diante do Union Berlim, vai pegar o Colônia aqui, que em casa tá até conseguindo fazer gols em quase todas as partidas, mas é uma discrepância técnica grande aqui e o Bayern é muito superior, tá? O histórico também é bastante positivo para o Bayern, contra todos os seus adversários, e o Bayern aqui com seu ataque muito ofensivo, criando chances, tem tudo para poder vencer e vencer no HT, é uma boa. A gente tem também o confronto do Leipzig contra o Freiburg, e o Leipzig, ele é uma das defesas mais sólidas do campeonato, com só 19 gols marcados, também são 30 gols, é um time muito forte que está brigando aqui pelas primeiras colocações, quer voltar para a Liga dos Campeões depois de ter passado um tempo, né? O time não joga desde o final de dezembro, né? Já são 25 dias que o time não jogou porque o último confronto foi adiado, né? O
time também venceu 6 dos 7 jogos que disputou na Bundesliga, então vem numa sequência muito forte. A última derrota foi o tropeço aqui diante do Leverkusen. O time hoje vai enfrentar o bom time do Freiburg, tá? O Freiburg, não se engane, não é um time ruim, tá com 23 pontos aqui, um ataque que faz 27 gols, mas uma defesa que tem sofrido muito, 27 em 16 confrontos, dá uma média de quase 2 gols por partida, tá? Freiburg chega para este confronto aqui após uma vitória fora de casa diante da equipe do Wolfsburg e, no geral, né, o time teve o último confronto aqui também com uma vitória boa de casa diante da equipe do Hamburgo. No histórico de confrontos, tem uma sequência de invencibilidade de 13 partidas para a equipe do Leipzig, com 9 vitórias e 4 empates, tá? O time do Leipzig tem jogos também que são bastante movimentados, né? 6 dos últimos 7 tiveram mais de 2,5 e 7 dos últimos 8 jogos, gols do Freiburg foram marcados no segundo tempo. Leipzig é um time que começa uma margem alta, né, numa alta frequência, grande parte dos primeiros tempos do time tem gols, então não dá para poder esperar alguma coisa para a equipe do Leipzig. Embora ele venha de 2 derrotas aqui e o Freiburg de 2 vitórias, esse jogo pode ser sim um jogo apertado. Eu vou confiar na boa sequência do time dentro de casa, nesse ajustamento de ritmo de preparação física para poder atuar nessa partida, no histórico positivo diante do adversário e diante dos jogos em casa. Eu vou pegar a vitória do Leipzig aqui mesmo, tá? Se você tiver com um pouquinho de receio, pessoal, pode esperar aí um menos 0,25 ao vivo, e para bilhete aquele dupla chance do Leipzig, obviamente sempre é uma boa pedida, beleza? Para poder finalizar, a gente tem o Hoffenheim aqui contra o Gladbach, jogo do 6º contra o 10º, dois times que estão próximos em termos de classificação, mas não de pontuação, já que o Hoffenheim tem 8 pontos à frente. Tem também um ataque melhor com 29 gols e sofreu 20. Mas o Gladbach vem de 2 boas partidas, né? Vem conseguindo talvez a sua melhor vitória no campeonato, que foi o 4-0 diante da equipe do Augsburg. Mais do que isso, são 2 derrotas nos últimos 8 jogos. Então a sequência geral do time é bastante positiva, com o ataque funcionando bastante. E é um ataque que tem bastante capacidade de produção, com um esquema tático aqui que tem um 3-4-2-1, com o Tabakovic sendo principalmente de frente, junto com o Honorá e o Niehaus. Do outro lado, a gente tem o Hoffenheim fazendo uma campanha bastante digna, como é de praxe do Hoffenheim em muitos tempos de Bundesliga. Esse time passou por alguns momentos ruins, mas é um time muito tradicional, que sempre teve muita força em casa e que vem fazendo uma campanha bastante digna, com Kramaric seguindo sendo o principal jogador do time, Aslani municiando, ele e o Lemperrier. São 3 jogadores muito fortes de um time que em casa tem tido um dos melhores desempenhos da liga até o momento, né? São 4 vitórias seguidas com 3 derrotas, estão vendo uma sequência muito forte contra um Gladbach que tem feito jogos aqui movimentados, embora tenha passado em branco aqui nas vezes em que venceu. O histórico de confronto desses times, ele é favorável para o Gladbach, que não venceu nenhum dos últimos, só venceu um dos últimos 7 jogos, né, empatando 1 e perdendo 5, tá? E todos os jogos entre esses dois times tiveram mais de 2,5 gols. A linha de mais de 2,5 é até baixa aqui para nível de Premier League, mas... E o padrão tático do estilo dessas equipes, o mais de 2,5 para mim é a dica mais indicada para esse jogo. E para poder finalizar, pessoal, o grande jogo do dia, jogo do Chelsea contra o Arsenal. Lembrar vocês aí, cotação 16 para ambas marcam neste confronto. E a gente vai ter aqui o Chelsea querendo se recuperar ou manter, na verdade, né, o que foi o 5-1 diante do Charlton, jogo onde poupou bastante seus jogadores, mas conseguiu vencer um adversário mais frágil. Antes disso, 5 jogos de Premier League sem conseguir uma vitória, com 3 empates e 2 derrotas, sofrendo gols em todos os confrontos. No último jogo estava até indo bem diante da equipe do Fulham, mas teve um expulso e foi amassado e acabou perdendo mais uma partida. Chelsea tem tido problemas com cartão vermelho durante praticamente toda a temporada, né? Que eu lembro aqui de cabeça, teve contra o Sunderland, que eu lembro também teve contra o Brighton, e teve outros jogos também aí que o Chelsea teve um expulso, tá? Então o cartão vermelho tem sido uma frequente para esse time que tem uma excelente quantidade de bons jogadores, mas hoje não pode contar com o Caicedo, que está suspenso, e o Mudryk também está suspenso para essa partida, tá? O adversário, por sua vez, é o Arsenal, que completou aqui 9 jogos de invencibilidade, somando todas as competições, e que vem como favorito nos 4 títulos, né? Acabou de fazer um 4-1 na Copa da Liga Inglesa, tá bem na Liga dos Campeões, tá caminhando para o título na Premier League e também uma possibilidade de título aqui. Eu até achei que o Arsenal poderia poupar aqui, é sempre bom ficar de olho, né, nas escalações quando elas saírem. Mas o Arsenal é um time que ele não ganha há tanto tempo, e o último título, até tem um título em 6 anos, né? É muito pouco. E acho que toda possibilidade de título que o Arsenal tiver,
ele tem que abraçar. Mais do que isso, todas as contratações que o time fez na temporada foi para poder manter o elenco em alto nível, trocando jogadores. Então hoje aqui na prévia a gente tem o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli, que não jogaram o último confronto. Então, mesmo com algumas mudanças, o time segue sendo bastante competitivo. O Arsenal hoje ele é favorito contra praticamente todos os times do mundo e não tem por que ele não ser favorito diante da equipe do Chelsea. Eu sei que o jogo fora de casa ele pesa um pouquinho, mas o Chelsea está iniciando o trabalho com o novo treinador e o Arsenal está invicto aqui nos últimos 8 duelos diretos, o que me deixa confortável para enviar para vocês o que para mim é a melhor dica, que é o empate anula da equipe do Arsenal diante da equipe do Chelsea. Esse é meu palpite para esse jogo, beleza? Para poder finalizar, pessoal, tá na tela aí pra vocês o nosso bilhetão da rodada, aquela nossa odd alta, tentando buscar aí. E fique ligado que lá no grupo gratuito tá rolando muitas percotações. A gente pegou uma odd 10,50 lá. Enfim, a gente tá com um grupo muito maneiro. Teve várias dicas, dica do grupo de cartão, dica do grupo do André. Muitas dicas lá pra vocês, gratuitas. E é só você ir no link que tá no primeiro comentário fixado. Eu sou o Tiquinho, para mais dicas me sigam no @TiquinhoQA. A gente se vê muito em breve. Um forte abraço e boas bets.